do dia 21 de março, semana passada. Então, o que acontece? Olha o que acontece. Se nós tivermos... O que acontece? Esse é o curso natural da doença, da série cone de sorvete invertido. Se nós fizermos distanciamento social, o que aconteceu na Coreia, no Japão, na Austrália, e o que nós estamos propondo para o Brasil, o que acontece? Essa curva enorme passa a ser essa curva verde, tá vendo? Social distancing. Então, ele diminui e vai acabar 1 ou 2 semanas depois. Mas acontece que não sobe lá em cima. Agora, com essa política desastrosa, sem outra palavra, de quarentena, olha o que acontece. Está aqui, nessa linha azul. Ok, nós estamos em quarentena, realmente cortamos aqui, ó, corta. Então começa a diminuir os casos depois de algumas semanas, tá certo? Ok, chega aqui embaixo. Suspende a quarentena, o que acontece? Volta a subir. Volta a subir. Esse é o cenário mais apavorante para qualquer epidemiologista. Isso, se subir isso aqui, e que vai subir, são experts. Doutor, de qualquer, não é qualquer um, do Lancet que o editor, só te vendo, eles estão prevendo isso. Isso vai cair quando? Junho, julho. Que vai ser o inverno. Vai ser desastroso do Brasil. Trocando por miúdo, significa dizer o quê? Que é cedo ou tarde. A diferença a pergunta seria, a dúvida é quando. Mas de uma forma ou de outra, essa epidemia vai alcançar a maioria da população. Ele tem que alcançar, porque é o curso natural de qualquer doença infecciosa. Seja varíola, seja catapora, seja sarampo, seja poliomielite. A poliomielite acabou no Brasil quando? Quando nós vacinamos 80% da população. Aí acabou a poliomielite. Aquela campanha da Zé Gotinha foi responsável para acabar. Por quê? A maioria tem que pegar para criar imunidade. Então, tem que haver uma imunização natural. Então, ou você dá vacina quando existe, ou você tem que esperar a imunização natural. Uma doença de alta contágio como o coronavírus, não tem vacina. Vacina só daqui a 1 ano. Mas, felizmente, ela é de alto contágio, mas de baixa letalidade. Na realidade, a letalidade é muito grande porque nós estamos fazendo testes. Se nós fizermos testes em todo o mundo, tendo doença ou não, nós vamos aumentar o denominador e o número de mortes aqui em cima. Ele é fixo, nós sabemos qual é. Aqui embaixo, em vez de ser 4.500, como é agora, aumentar para 50 mil, porque são pessoas infectadas, que não tiveram ou tiveram doença, e o que acontece? Esse número, com esse denominador enorme, a letalidade cai. E isso que vai acontecer. Quando você faz teste, os nossos dirigentes vão ficar desapontados. Nossa, isso significa dizer o quê? Que existem muitas pessoas agora dentro das casas em quarentena que já foram infectadas e estão assintomáticas. Exatamente. E pior, exatamente isso. Mas, olha, já há demonstrações claríssimas. Quando o Brasil detectou os primeiros 50 casos, que justamente na primeira semana de março, você lembra? O 50º caso apareceu no dia 7 e 8 de março. Segundo os especialistas, nesse dia, essa palavra não é minha, é da professora da Harvard e Stanford, que são entidades de ensino especial muito melhor que ele, Neil Ferguson, aquele idiota lá do Imperial College, que fala que nós temos 454 mil mortos idosos se nós liberarmos essa quarentena. O que aconteceu? Quando aconteceu já os primeiros 50 casos, eles esperavam assim, quando uma doença infecciosa começa a ser detectado como o início de uma epidemia, 25% a 30% da população já foi exposta. É exatamente isso. Aí entra o carnaval. Foi quando eu tenho o carnaval. Então, todo aquele pessoal de foliões que estavam lá eram expostas. E a mídia não fez nada a respeito pelo disso. pessoal da Europa e da Ásia, os japoneses vieram aqui, e que eram pessoas assintomáticas, provavelmente, mas estavam transmitindo o vírus. Agora, doutor, uma pergunta. Os maiores críticos do fim da quarentena, né, do distanciamento social versus isolamento social, dizem o seguinte, mas se tratar dos grupos de risco, os idosos vão estar em casa, as pessoas de risco vão estar em casa, mas quem sai para trabalhar pode trazer o vírus para dentro de casa. Como é que o senhor responde a isso? Como evitar o contágio das pessoas de risco se as outras pessoas de baixo risco estão circulando, transitando? Eu tenho 2 propostas, certo? É muito verdadeiro isso aqui. Eu vou trabalhar, etc. Atualmente, as pessoas estão circulando, limitadamente, para ser. Se você tiver todo mundo dentro, confinado, como o senhor falou, o que acontece?
Eu vou lá fora, minha roupa está contaminada, volto para casa, meus 4, 5 filhos estão lá, certo? Minha esposa, etc. Vão estar lá. Eu estou contaminado. Se eu viver dentro daquela sala fechada, sem a ventilação, sem sair, fatalmente vai contaminar todo mundo. E isso, quando você abrir, essas pessoas, de repente, vai dar aquele pico para frente. Mas uma coisa, é muito fácil. Os hotéis, as pousadas, estão todos vazios. Então vamos levar essas pessoas de risco, levar para as pousadas, olha, vai ficar aqui em repouso, fazendo o exame primeiro de coronavírus. Muito bem, o senhor tem risco, vai ficar aqui, vai ter um médico para te atender, se o seu coração disparar, vai ter um médico para atender, se o senhor tem diabetes, vai disparar, e o senhor fica aqui 30 dias, tá certo? Então ele fica isolado do coronavírus, da família, porque agora ele está isolado mesmo. Você vê quantos avós não podem ver o neto, os filhos, porque ele é velho, então ele é uma população de risco. Então, em vez de ficar lá angustiado, que ele não pode, ele com aquele problema cardíaco, com aquele problema de diabetes ou de hipertensão, etc., ele vai para um lugar. Que foi a abordagem que a Coreia do Sul também fez. O Japão fez a mesma coisa. As empresas cederam espaços de treinamento que eles usavam, hotéis, para os pacientes que eram identificados com o vírus. Eu queria falar com o bispo Jean Paulo de Tel Aviv, Israel, que vai falar sobre como Israel está lidando com a situação e também o impacto. Eu creio que a quarentena aí foi horizontal, bispo Jean, e qual o impacto que isso está tendo no país. Por favor. Boa noite, bispo Renato, bispo Adilson, doutor Wong. Nós temos enfrentado em Israel um quadro semelhante à Europa. O país, desde o dia 15 de março, fechou o aeroporto, fechou as portas para os turistas, para as pessoas que aqui estavam, os turistas que estavam em Israel, tiveram a data até o dia 18 para deixar o país, e realmente estamos enfrentando um isolamento horizontal, estamos em quarentena desde o dia 15, e isso tem afetado muito, tanto no âmbito social quanto no âmbito econômico. A economia do país foi reduzida para 15% da sua força. Apenas 15% dos trabalhadores estão na ativa neste momento. Isso gerou um desemprego altíssimo. No início do mês de março, nós tínhamos cerca de 3%, era o índice de desemprego aqui em Israel. Apenas 3% da população ativa, que é mais ou menos cerca de 4 milhões de habitantes, pessoas que estão no trabalho formal. Hoje nós temos um desemprego de cerca de 800 mil. Isso são os números do Ministério do Trabalho, pessoas que já colocaram a sua aplicação para receber o seguro-desemprego. Isso não conta dos estrangeiros que vivem em Israel. De 3% para ir mais de 20% em um mês. 23% de desemprego. Em 18 dias de desemprego, exatamente. Então, nós temos mais de 1 milhão de pessoas que estão desempregadas porque 800 mil já pediram seguro-desemprego. Só que nós temos também aqueles que ainda não aplicaram para o seguro-desemprego e temos os estrangeiros que não constam nesses números, que também estão desempregados. Então, nós temos mais de 1 milhão de pessoas desempregadas. Então, o aeroporto está praticamente fechado, não há voos para a Europa, nós temos apenas 3 empresas ainda voando, de 140 empresas que voam para Israel diariamente, nós agora só temos 3 empresas. O turismo, no ano de 2019, bateu um recorde de 4,5 milhões de turistas que visitaram Israel. Israel é um país novo, um país emergente, e foi um número recorde. Isso gerando mais de 3 bilhões a economia do país apenas no turismo. O turismo em Israel hoje é zero, absolutamente zero, porque o país está fechado para o turismo. Somente cidadãos israelenses podem entrar em Israel, e isso se eles têm moradia fixa no país. Visitantes, ainda que seja um cidadão, não pode visitar. Bispo Jean, quais os números nós estamos falando de infectados e mortes em Israel? No momento, nós temos 4.700 pessoas que foram infectadas, temos
cerca de 16 pessoas, até ontem, 16 pessoas mortas, mas já temos 161 pessoas que se recuperaram da infecção. Esses são os números até ontem. 16 mortes, nós repetimos, morte é morte. Mas olha o tamanho das medidas, olha o custo das medidas e olha o impacto na economia que acaba refletindo na saúde. É impossível, porque os defensores da quarentena, né, da quarentena geral, da parada, do lockdown, falam, não, a vida é mais importante que tudo. É como se a gente pudesse separar a saúde da economia. Impossível, isso não se separa. Não se separa a saúde da economia. Se você ataca a economia do país, você vai atacar a saúde do país. E com um problema maior do que o coronavírus. Eu não consigo entender, doutor Wong, por que isso é tão difícil das pessoas compreenderem. É tão simples, acho que é pura matemática. Eu acho, brincando, algumas pessoas são dotadas de bom senso e outras pessoas são dotadas de bitola, entende? Então, já que a Organização Mundial de Saúde que deve fazer isolamento, vamos fazer. Mas a Organização Mundial de Saúde não falou isso. E falou de você fazer medidas de contenção. Tanto assim que Coreia, Japão, a própria China, Singapura, Hong Kong, Austrália, não, a Suécia não adotaram o isolamento horizontal. Adotaram todos um isolamento vertical, as pessoas têm liberdade de entrar aí, proibiram as grandes aglomerações, não tem cinema, não tem teatro. Quer ir para a igreja? Vá. Desde que a igreja fala assim, olha, nossa lotação é isso, observando uma distância segura entre uma pessoa. Tem algum conforto maior do que uma igreja num momento de crise? Eu não posso ir para a igreja para as pessoas? Acho que é assim, absolutamente absurdo essa medida. É um momento que você precisa de um conforto maior. Eu não estou falando por causa da igreja aqui, estou falando de todas as igrejas. Todas as igrejas. Agora, olha, Coreia, Japão, etc., não pararam. Quer saber uma coisa da China? A China não parou. A China só isolou Wuhan, Hubei. Uma cidade. O resto, uma província só. O resto, ele tem mais de 20 províncias, o resto está trabalhando normalmente. 1,2 bilhões ou 3 bilhões de pessoas. Quase 400 bilhões. Milhões. 1 bilhão e 400 milhões, praticamente, a China. Entende? Não parou. A China continuou, diminuiu a sua, mas agora voltou. Você vê a diferença entre o que aconteceu em Israel e o que aconteceu na Coreia. Certo? As pessoas de Coreia estão animadas. Ainda sei por quê. Tem emprego, tem uma perspectiva. Você fecha, você corta o lifeline, a linha de vida deles. E aqui está com o Brasil. O Brasil não vai ter a coisa da Europa, porque nós ainda estamos no verão. Nós temos que terminar a curva natural, não tem como cortar artificialmente. Senhores, não tem como. Você tem que fazer isso. Exato. Então, como nós temos um ar bem chatado, fazer isso. Deixa correr naturalmente. A maioria... Olha, 98%, 99% das pessoas, se você pegar os assintomáticos, que vão embora, nem vão perceber que tiveram uma doença grave, que não é uma doença grave. E vão ter a imunização natural. Natural. E outra coisa, vão ter um emprego. Olha o desespero no Israel. E o que vai acontecer no Brasil daqui a 2, 3 semanas. E não é só vão parar o Brasil. Não é só o financeiro, que parece que a situação também social... não sei se é depressão, divórcio, o que está acontecendo socialmente aí por causa desse lockdown total? Bom, o que acontece? Nós vivemos num país que naturalmente, né, o nível do estresse é alto por conta dos problemas que nós temos com os nossos vizinhos aqui. Então, o que acontece? Hoje em dia, nesse exato momento, as famílias estão obrigadas a permanecerem em casa. O marido, a esposa, os filhos, em média são 3 filhos por família, 3 filhos. No meio da comunidade ultra-ortodoxa e ortodoxa, esse número aumenta muito, às vezes de 5 até 7 filhos. Um médico deu uma entrevista recentemente que há certas famílias, um apartamento de 2 quartos, onde vivem cerca de 12 pessoas, marido, mulher e os filhos. Então, isso está gerando muito problema. Problemas como violência doméstica, aumentou muito os casos de violência doméstica,
os casos de divórcio, pessoas contactando advogados para pedir o divórcio, para entrar com pedido de divórcio. Temos também o problema do alcoolismo, que tem aumentado muito, porque as pessoas não podem sair de casa. Nós aqui estamos limitados a 100 metros. Só podemos deixar a casa até uma distância de 100 metros e voltar. Só podemos sair quando vamos ao supermercado, ou à farmácia, ou ao médico. Então, as pessoas estão estressadas, as pessoas estão partindo para a bebida, para o uso do cigarro, que já é normal, e muitos são fumantes em Israel, e isso tem levado, então, casos, tem agravado o número dos casos de pedido de divórcio, problemas psicológicos também. As pessoas estão caindo num estado de depressão, as prefeituras estão abrindo linhas diretas com psicólogos para as pessoas poderem ligar e desabafar e falar. Pessoas que estão indo para as redes sociais, desabafar nas redes sociais, porque eu não aguento. Uma senhora disse outro dia, se eu não morrer do coronavírus, eu vou morrer de loucura, porque eu não consigo ficar em casa com toda a família junto. Quer dizer, é uma situação realmente grave. Isso está em todo o país. E todas as igrejas aí, templos religiosos foram fechados também? Sim, as sinagogas, mesquitas e igrejas, todos estão fechados. Até o Muro das Lamentações está limitado a 10 pessoas. Somente 10 pessoas podem estar juntas para as orações. O que o doutor estava falando sobre o distanciamento social, isso nós temos ouvido falar. Existe uma ala do governo que apoia essa tese, porque nós já sabemos quem são as pessoas que fazem parte do grupo de risco. Então, agora já existem hotéis que estão sendo separados pelo Ministério da Defesa para colocar as pessoas que estão em quarentena e também aquelas que estão na situação de risco, para que então o país possa funcionar. Já inverteram a situação. Deveria ter sido feito desde o início. Exatamente. Bom, Bispo Jean, a gente está... Antes tarde do que nunca. Né? Exato. Eu quero agradecer a participação, muito obrigado. Foi muito útil saber como está acontecendo em Israel as coisas. Também a Coreia do Sul, eu queria saber, depois, se puder voltar com o pastor Roberto, sobre as igrejas lá na Coreia do Sul. Pastor Roberto, as igrejas...